Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra, novidade aqui no canal, BDIF 11 da BTG Pactual. E por que queremos falar dele? Exatamente por causa dessa enquete que eu lancei aqui cerca de 2 dias atrás, perguntando se vocês gostariam que eu fizesse cobertura aqui de FII Infra, mas lembrando que isso aqui depende da quantidade de views. É muito importante para o canal que dê views, porque se não trouxer views, eu vou fazer esse aqui e vou fazer do CADIF, que são os dois maiores FII Infras da nossa bolsa. Se nenhum dos dois trouxer um retorno interessante de views, a gente vai parar por aqui. É isso, é o jeito. Porque não adianta eu fazer uma cobertura de mais um tipo de ativo, que eu estou fazendo, por exemplo, de fundos imobiliários de papel, que não está trazendo um retorno interessante. Se não der pelo menos 200 views ou mais, a gente vai ter que encerrar. Eu vou tentar fazer, vamos ver se dá uma quantidade interessante. A maioria disse que iria assistir até se não gostasse, se não tivesse o ativo, mas iria assistir. Basicamente é isso. 90% dos que participaram da enquete, eu pedi para participar até quem não goste de FII Infra, né? Mas a quantidade foi baixa. Eu esperaria pelo menos uns 50 votos, deu só 27, poucos votos. Mas baseado nesses 27, eu espero que tenha um retorno fora aqui da comunidade em mais de 200 views, pelo menos. Então vamos lá. Então, para começo de história, FII Infra é mais difícil de a gente conseguir dados nos sites de investimento, diferentemente de fundos imobiliários e fiagros. Então, eu vou trazer mais diretamente do próprio site da administradora. Como eu nunca fiz vídeo de FII Infra, vocês vão ver que eu posso às vezes me confundir, falar alguma coisa fiagro, falar fundo imobiliário. Se você vê isso, releve, porque é a primeira vez. Aliás, nos primeiros vídeos, né? Não é só nesse não, tô falando nos primeiros vídeos. Aqui a gente vê logo pela capa aqui do BTG Pactual desse fundo que ele investe normalmente em quê? Em infraestrutura de rodovias, ferroviária, linhas de transmissão, energia eólica, hidrelétrica, normalmente saneamento também. Então ele compra dívida dessas empresas que necessitam de dinheiro para aplicar nesse tipo de infraestrutura. E até por isso, essas empresas são grandes e normalmente são bem qualificadas, e esse tipo de empresa normalmente não quer pagar juros altos. Então a gente vai ver que a princípio as taxas de retorno desse tipo de investimento não são muito altas, mas por incrível que pareça, esses fundos estão dando bons retornos aos cotistas. Mas é isso, eles não trabalham com taxas altas, é taxa de fundo high grade, se fosse comparado a fundo imobiliário. Basicamente é isso, para começo de história. Aqui a gente vê que o fundo teve início em abril de 2021, esse aqui, o BDIF, ou seja, ele tá para completar 3 anos na bolsa, é um pouquinho mais antigo do que fiagro, né? Público-alvo é público geral, qualquer um pode ser cotista do fundo. Gestor e administrador BTG Pactual, a taxa de administração é baixa, é 0,75, não é como a dos fiagros, né? Não é como a dos fundos imobiliários, que é normalmente 1 ou mais. A gente vê uma coisa interessante em relação à tributação, que é isento como fundo imobiliário os rendimentos, mas aqui também é isento o ganho de capital. Sim, se você vender com lucro as suas cotas, você não paga nada, enquanto em fiagro, em fundo imobiliário, você paga, se eu não me engano, 20% sobre o lucro da venda. Então aqui você é isento. Se você tiver um lucro de 1 milhão, vai embolsar todo esse 1 milhão porque ele é isento. E a taxa de performance dele é 20% do que exceder o IMAB mais 2%. Aí você vai me perguntar, o que diabos é o IMAB, Adriano? Eu vou mostrar para você. O IMAB é o índice de mercado da Ambima. Negócio totalmente diferente, né? Você olha para ele, é como se fosse um IFIX, um IBOV, e ele é baseado na carteira de títulos públicos indexados ao IPCA, as NTNB. Basicamente é isso, um índice formado por a carteira de tesouro IPCA+, o benchmark deles é baseado nisso aqui. É diferente dos outros fundo imobiliário, FIAG, que a gente está acostumado, ele sempre baseado em CDI ou IPCA+, né? Outra diferença para fundos imobiliários e FIAGO. E partindo aqui para o relatório do BDIF 11, a gente vê que a gente está no relatório de outubro, mas a gente já está em dezembro, final de dezembro. Outro detalhe, eu não encontrei qual foi a data de lançamento desse relatório, mas a BTG Pactual tem, digamos assim, esse padrão de atrasar os relatórios. Normalmente ele lança com mais de um mês de atraso o relatório, até em fundos imobiliários. Normalmente, nesse mês de dezembro, ela lançou relatórios de fundos imobiliários deles, de tijolos, realmente no mês de outubro. Mas isso já está com uns 10 dias. Então acredito que provavelmente esse relatório aqui foi lançado uns 10 dias atrás, provavelmente. Lá para dia 14, 15, mais ou menos de dezembro. Deve ter sido lançado. Esse vídeo eu tô gravando no domingo, véspera de Natal, e vai ao ar exatamente no Natal. Então aproveito para desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E queria aproveitar para pedir, quem não é inscrito, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão de Natal para mim, ative o sininho para receber as notificações
notificações dos próximos vídeos e assistir os vídeos o mais rápido possível sem perder seu tempo. E aproveito para perguntar também, você possui algum FII Infra na sua carteira? Você possui o BDIF na sua carteira? Ou está pensando em colocar? Diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. A gente vê que o portfólio do fundo, por setor, é dividido aqui, ó. Saneamento, quase 15%. Energia, quase 15%. Aí tem parte em transmissão e parte em geração, como a gente viu naquelas fotos. Tem também parte em telecomunicação, parte em rodovias, parte em iluminação pública e parte em mobilidade. É importante ver que também pela questão de rating, ele tem vários devedores com um rating A, quase todos. Então, é muito pouco arriscado isso aqui, né? Em termos de calote, a gente pode dizer. A gente que vê que o fundo já ultrapassou a barreira de 1 bilhão e ele está com 64% dos valores alocados em debentures. Essa é uma diferença também entre FIAGROS e FIINFRAs e entre FIINFRAs e fundos imobiliários, que os fundos imobiliários, quando não é tijolo, é atrelado a papel, no caso CRI, né? Certificado de Recebíveis Imobiliários. E os FIAGROS são certificados de recebíveis do agronegócio. E aqui não, eles investem em debentures. Esse é o tipo de título de dívida que os fundos compram aí dos seus devedores. E ele está só 64% alocado, ou seja, tem 36% dos valores investidos, ó, tá aqui 36%, que ele chama de soberano, que isso aqui é caixa. Ou seja, ele teve uma emissão recente e ainda não alocou todo o capital. Ele tem 22 ativos no portfólio e a taxa, ó, dele, média, é de IPCA mais 6,75. Aí você vai dizer, mas o Tesouro IPCA tá pagando IPCA mais 5 e pouco, não vale muito a pena. Só que lá você tem que ver que tem desconto de imposto de renda. Ou seja, no mínimo 15% se você mantiver aquele investimento por 2 anos ou mais. Aqui não. Aqui é isento de imposto de renda. Então não tem esse problema. Ou seja, quando lá é IPCA mais 5 e pouco, na prática, você pode retirar aí praticamente 1% se você estiver considerando menos de um ano de aplicação. Então não é a mesma coisa que esse IPCA mais 6,75 daqui. O valor patrimonial da cota é R$ 88,67 e ele distribuiu R$1 a ser pago no dia 23 de novembro. Como a gente está falando do relatório de outubro, né? Que ele paga em novembro, referente aos pagamentos feitos em novembro. Agora, nesse mês de dezembro, também ele anunciou R$1 que foi pago agora também no mês de dezembro, R$1 de novo, ou seja, repetiu R$1 e R$1. Esse valor aqui, se fosse anualizado, seria equivalente a 13,53%, o que é um dividend yield de fundo de papel, daqueles bons. Basicamente é isso. Só para mostrar para vocês aqui como não tem muita informação nesses sites de investimento, como eu falei, fora o Investidor 10 que tem mais um pouco de informação. Aqui ele mostra que o fundo atualmente está valendo R$ 91,89 a cota. A gente viu que o valor patrimonial é abaixo disso. Nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de apenas R$ 82,03 e uma máxima de R$ 97,94. Ó, nesse período aqui no começo do ano, entre fevereiro e começo de abril, ele estava com um valor embaixo. Aí você vê que subiu muito aqui. Essa máxima dele aqui, ele bateu aqui, ó, mais ou menos na metade de setembro. Depois ele caiu de novo, e caiu mais ainda e agora deu uma recuperada agora em dezembro. Em relação aos valores pagos nos últimos 12 meses, porque aquele valor que a gente viu é o valor anualizado como se fosse R$12 dividido pelo valor da cota, aqui é o valor que ele realmente pagou. E ele pagou vários meses acima de R$1. Ele caiu agora o patamar dele, mas ele pagou vários meses acima de R$1. A gente vai mostrar isso aqui para vocês verem também, ter uma noção sobre isso. Aqui você vê, ó, como ele tava pagando bem, com exceção do começo do ano, né? No começo do ano R$1, ó. No começo do ano passado também foi R$1, tudo de R$1, só que aí ele começou a subir, ó, R$1,10, depois R$1,20, R$1,25, R$1,25, R$1,35, R$1,35. Aí voltou a cair. Aí caiu 35 centavos, né? Aqui ele fala para nós os destaques do mês de outubro, no caso, né? Ó, tivemos a liquidação da terceira oferta pública de cotas, como eu falei, né? Ele teve uma emissão de cotas no valor de 400 milhões, ou seja, ele era na faixa de 600 milhões e passou essa marca de 1 bilhão e 100 milhões depois dessa nova emissão de cotas. Quanto à carteira, os ativos incentivados tiveram segundo mês negativo, olha aí, ó, porque eles têm marcação ao mercado. Então, foram impactados com o aumento de níveis da curva real, impactando a marcação a mercado do portfólio. Então, com isso, teve essa perda de rendimento. Realizamos alterações no nosso portfólio a fim de otimizar o perfil da nossa carteira, vendendo papéis com ganhos realizados e ajustando algumas posições. Então, eles fizeram isso aqui provavelmente para melhorar os ganhos da carteira, né? E ele fala que a negociação diária do fundo tá muito boa, né? 2,7 milhões. E aqui ele continua a explicação sobre a questão do desempenho no mês. Aí ele fala, tivemos um desempenho relativo de IMA-B menos 0,5 pontos percentuais e nominal de menos 0,7 pontos percentuais, ou seja, caiu os rendimentos do fundo, por isso que ele distribuiu apenas R$1, né? E provavelmente isso
aí se manteve no mês de dezembro, porque eles novamente pagaram R$1. Aí ele vai explicar que é por causa desses dois itens aqui, né? Fechamento dos prêmios de crédito do portfólio, com alguns ativos contribuindo positivamente, outros negativamente, e esse item 2, pelo desempenho da nossa posição em caixa, e também pelo item 3 aqui, que é o carrego das nossas posições. Quanto ao desempenho absoluto, ele foi afetado pelo aumento, olha aí, o aumento das taxas das NTNBs. Como eu falei, esse IMA-B é baseado nas NTNBs. Isso causou um desempenho negativo no nosso benchmark pelo segundo mês consecutivo. Ou seja, mesmo tendo causado em 2 meses consecutivos, eles só distribuíram menos a partir do mês de novembro. Esse relatório é de outubro, mas se refere aos pagamentos feitos em novembro. Aí ele fala, apesar do fraco desempenho dos ativos indexados ao juro pré-fixado, acreditamos que isso se traduz em oportunidade de alocações, tanto pelo nível historicamente alto de juros, bem como pelo retorno absoluto esperado para as operações, muitas negociando abaixo do seu preço de emissão. A gente viu que ele teve uma queda também no mês passado, quando ele distribuiu esse R$1, caiu o valor da cota, né? Mas mesmo caindo o valor da cota e confirmando, digamos, entre aspas, esse mês o valor da redução dos rendimentos, ele já teve um retorno agora nesse mês. O pessoal se assustou, né? Porque cair de 1,35 para 1 é uma queda muito grande. Mas o pessoal viu que não aconteceu nada demais e voltou a aportar no fundo. Eu acho que depois que saiu o relatório também, né? Aí ele fala aqui das novidades no portfólio do fundo. Vendemos a UNEG 11, 5 milhões, a Conf 11, 2 milhões e meio. Eu creio que seja 2 milhões, apesar de ter MN, normalmente é MM, né? Bem como pequenas vendas da Petase 11 e o ET 11 para ajustar as posições e realizar ganhos. Pelo menos não são prejuízos. Ganhos é importante, né? Esse tipo de ajuste é considerado ajuste tático por eles, contribuem para aumentar o carrego médio do fundo e ajustar o perfil de risco do portfólio, além de potencializar os ganhos de capital no médio prazo. Que nessa parte do relatório a gente vê que realmente ele investiu em Tesouro IPCA mais, ó, NTNB, ó, 36%, que ele falou de soberano, é isso aqui, NTNB, fora os 64%, isso exatamente por causa da questão da recente emissão de cotas que eles tiveram e ainda não alocaram. E aqui ele também fala da questão da quantidade de cotistas, que é interessante, mas também nada de espetacular, né? É 26.500 cotistas. Mas como ele é um fundo de base 100 e ele é esse tipo novo de ativo, né, FINFRA, então até que faz sentido não ter uma quantidade de cotistas tão alta assim. Aqui temos acesso a toda a carteira do fundo. Aqui você vê o setor do devedor e aqui você vê o emissor das debêntures aqui no caso, né? Eu particularmente não conheço esses devedores aqui. Aqui a gente vê o valor investido de cada um desses devedores, o valor total investido, o valor em caixa e que nos dá o total do valor integral aqui do fundo. Aqui a gente vê o IPCA e as suas duas taxas, né? A taxa de compra e a taxa na curva de mercado aqui. Tem umas até altas, né? Como essa aqui, né? Olha aí, 13%, considerando que normalmente são taxas mais com cara de high grade. Essa é uma taxa alta. Essa aí não chega a ser uma taxa de high yield, mas é no mínimo middle risk isso aí, né? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações e assistir o vídeo o mais rápido possível. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!